Eu gosto muito de uma história de um menino ruivo que tem na Bíblia, que ele era o mais novo dentre os irmãos dele ali, e ele ajudava o pai a cuidar das ovelhas, aquela coisa ali, perto ali da casa, do rebanho. E um certo dia teve uma guerra, e três dos irmãos dele teve que ir para essa guerra. E o pai dele decidiu, falou assim, ó, faz o seguinte, pega alguns mantimentos que nós temos aqui e leva lá para os seus irmãos que estão lá na guerra. E também aproveita e pega alguns outros queijo, alguma coisa aqui e leva para os comandantes lá da guerra. E assim ele fez, pegou essas coisas e desceu e foi rumo à guerra. E chegando lá, ele depara com a seguinte situação. Tinham duas colinas e uma planície no meio. Então de um lado da colina tinha o povo que queria invadir a nação dele e a nação dele. Então a nação dele era Israel e tinha o povo do outro lado da colina que eram os filisteus que queriam invadir Israel. E aí, lá nos filisteus, tinha um soldado que o bicho era muito boladão, bem grandão. Tinha relatos que o bicho tinha 2,90 m e o cara era realmente gigante. Parece que só a farda dele de guerra pesava uns 60 kg. Então o cara era monstro. E aí, o que esse gigantão fez de desafio? Falou, ó, é o seguinte, nós vamos evitar derramamento de sangue aqui e vocês veem um soldado de vocês para guerrear contra mim. E quem vencer essa luta ganhou a guerra. E a nação que perder essa luta tem que se render à nação vencedora. E assim ele fez esse desafio. Só que a nação de Israel, os caras ficaram tudo cagados de medo desse gigante. E esse soldado gigante ficou por 40 dias fazendo esse mesmo desafio. Toda manhã ele ia lá e falava assim, ó, tem homem aí pra guerrear contra eu? Tem homem aí ou não? Quando esse menino ruivo chegou lá, ele se deparou com essa situação. Ele falou, eu vou lutar contra esse gigante aí. Que cara folgado é esse aí que tá desafiando a minha nação? E aí o pessoal, os israelitas, soldados lá que estavam lá, falou, você é louco, rapaz, nem soldado você é. Você cuida das ovelhas lá e você quer vir matar aqui um guerreiro desse tamanho, um cara matador mesmo. Ele falou assim, eu vou matar esse cara. Aí ele foi lá, conversou com o rei e falou, ó, eu vou matar. E aí o rei tinha prometido também dar uma filha dele para quem matasse o soldado lá grandão. E falou assim, pô, então tá, então eu vou matar. E aí eles foram lá, colocaram as roupas nele de guerreiro. Rapaz, quando eles botaram essa roupa de guerreiro no menino, ele não dava conta nem de andar. Aí ele falou assim, ó, com essa roupa aqui eu não consigo matar o soldado grandão lá não. E aí ele falou assim, eu vou com a minha roupinha mesmo de cuidador de ovelha aqui, e eu tenho uma fenda aqui, e eu vou matar ele com essa fenda. Aí ele foi lá no riacho lá, pegou 5 pedras boas lá, para dar uma acertada granfina no soldado grandão lá e foi lá. E aí quando o soldado grandão fez o desafio, ele apareceu lá e falou assim, nós dois vamos guerrear. E aí os filisteus lá do outro lado começaram a rir, falou, rapaz, esse moleque desse tamanhozinho aí vai matar, vai guerrear, vai querer matar o soldado boladão, grandão. Aí ele falou assim, vou. E aí no fritar dos ovos da história, o menino pega a fenda dele, põe uma pedra, gira e joga uma pedra no meio da muleira na testa do soldado grandão. E o bicho cai no chão, já todo desmaiado já. E aí ele só pega a espada do próprio soldado grandão e finaliza matando ele. E assim a nação dele vence a guerra. Essa história, talvez você já seja familiarizado com ela e saiba de quem eu estou falando. Eu estou falando da história de Golias, que era o soldado boladão, grandão, filisteu, e Davi, que era israelita, e esse menino ruivo que matou Golias. E essa história me faz ter uma reflexão de algumas coisas que eu tenho visto e vivenciado no nosso mundo aqui de máquinas pesadas. A primeira coisa
que a gente tem que fazer uma reflexão que tudo na nossa vida nós enxergamos com dois tipos de lente. Com dois tipos de lente. A primeira lente são as dificuldades e a segunda lente são as oportunidades. E o que eu mais tenho visto hoje são as pessoas que estão enxergando somente as dificuldades. Quando eu vou conversar com as pessoas, elas só falam é falta de emprego, tá muito difícil, o mercado tá muito difícil, o salário tá baixo, são tantos e tantos fatores que fazem com que só tem dificuldade. E eu fico pensando, cara, por que essas pessoas não usam essa mesma dificuldade e começam a enxergar isso como uma oportunidade? Sabe? E se eu sair na frente? E se eu me qualificar? E se eu olhar para essa dificuldade com outra perspectiva? Se não tem emprego, como talvez eu possa gerar emprego? Ou talvez como eu possa me qualificar mais? Ou talvez o que eu possa fazer? Que possa mudar o jogo com relação a essa história? O que eu posso fazer que depende de mim e não de olhar e falar as pessoas não estão querendo me dar emprego, ou as pessoas... Não, o que eu posso fazer para mudar essa história? O que eu posso desenvolver que possa mudar toda essa perspectiva que isso que tem acontecido? Porque uma coisa que você tem que entender que você deve parar de terceirizar a culpa para as outras pessoas. E nesse processo de parar de terceirizar a culpa para outras pessoas, você tem que assumir a culpa de algumas coisas que acontecem na sua vida. Então, se você está desempregado, a culpa não é dos empregadores, a culpa é sua, de falta de competência sua. Então, não só falta de competência, mas talvez uma falta de qualificação. Se tem pessoas que estão empregadas e você não, o que elas fizeram que elas estão empregadas e o que você fez que você ficou desempregado? Entende? São competências que essas pessoas desenvolveram que fizeram com que elas estivessem empregadas e você não. Então, olhar para essas dificuldades e enxergar isso como oportunidades. Por quê? Por que isso é uma oportunidade? Porque em momentos que tem recessão de empregos, em momentos onde tem mais dificuldades, são momentos onde muitas pessoas param e só sobrevivem aquelas que enxergam a dificuldade como oportunidade. Então, nessa perspectiva, nessa visão que você tem que olhar. Qual foi a visão de Davi quando chegou naquela situação da guerra e viu aquilo? Ele enxergou aquela dificuldade como uma oportunidade, porque o rei tinha prometido a filha dele para casamento e ele poderia se tornar o genro do rei. Então aquilo se tornaria uma oportunidade de crescimento para ele. E tempos depois, Davi se torna rei de Israel e se torna um dos melhores reis que Israel já teve. E imagine só se ele não tivesse olhado para aquela dificuldade e enxergado como uma oportunidade. Cara, quantas oportunidades estão passando na sua frente? Você está deixando elas embora? Quantas oportunidades você está olhando como dificuldade e se escondendo e deixando ela embora? Pensa de verdade nisso. Pensa de verdade. Para de se congelar, de terceirizar a culpa e de deixar essas oportunidades saírem da sua vida. Vira realmente o Senhor da sua história. Honre a sua história. Você só tem essa vida. Você só tem essa vida para você viver, honrar e enfrentar seus desafios e enxergar suas oportunidades. Tá? Pensa muito nisso. Forte abraço.